Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Que delícia o episódio de hoje, hein, Gi? Nossa, gente, vai ser muito legal, né, Nossa esse papo. Nossa senhora. Falar de música, né, gente? E a gente ama falar de música aqui no Manda Notícias. E muito mais que só música, a gente quer saber dos bastidores da música. Então, como ela acontece, como ela nasce e como ela chega até a obra-prima final. É sempre uma história muito legal que sai disso. Ô, Bia, e uma das beldades que a gente vai trazer aqui, né, no podcast, né, no episódio de hoje, eu já conheço e acompanho há bastante tempo. E eu vi a evolução, ou a mudança de carreira que ela teve ao longo desse caminho aí, desses últimos anos. Hoje ela tem um som muito próprio, que é muito a cara dela, Sim. que é muito jeitinho dela fazer. É a Nayra Laís. Bem-vinda, Nayra. E pra compor essa mesa, ninguém mais, ninguém menos e, né, ninguém melhor que uma mina que manja muito de instrumentos no geral, mas principalmente o violino. Hoje a gente trouxe a Mariana Carvalho. Obrigada. Bem-vindas! Obrigada pelo convite. Como é que vocês chegam? Tão bem? Tranquila? Sim, muito feliz de conhecer aqui o espaço do podcast, né? Isso aí. Que legal. E aí, Nayra, como foi da Grajaú pra cá? De boa? Foi de boa. E eu quero falar que eu amei o Beldade, né? Uma das beldades, achei chique. Acho chique. Muito bom, muito bom. Bom, o papo vai ser, então, hoje sobre música e mais do que isso sobre a produção musical, porque essas duas entendem muito dessa pegada. A gente estava aqui falando nos bastidores já, fazendo várias perguntas, a tia que faz várias perguntas, eu sou dessas. E vamos começar falando de território, Bia? Vamos, com certeza. Então, meninas, a gente sempre começa perguntando, né, como que vocês chegam no território da Zona Sul? Vocês já são daqui de São Paulo? E em que momento vocês se conectam culturalmente com esse território? Então, pode contar aí um pouquinho da história de vocês. Eu sempre morei aqui no Capão, na Quebrada. Eu vim pra cá do interior de São José do Rio Preto quando eu tinha uns 7, 8 anos. E aí eu tô aqui até hoje, né? Eu tô com 34 anos hoje. E aí eu fiz toda a batalha daqui mesmo, do Capão Redondo, dessa região aqui, né? Que eu sou de lá do Vaz de Lima, Jardim Lídia, Jardim Mônica, que é onde eu moro. E você, Nayra? Nossa, legal você falar isso, porque já tem uma conexão aí das nossas histórias. Porque quando eu era muito nova, assim, eu nasci, fui criada, né, no Grajaú. Morei em alguns outros lugares, né, em alguns anos da minha vida. Mas quando eu era bem pequena, eu me mudei pra São José do Rio Preto com a minha mãe, com meu irmão, na época. E a gente ficou, acho que 3 meses morando lá em São José do Rio Preto. Só que eu tenho lembranças muito boas de lá, porque, enfim, era uma outra vivência. Enfim, era criança, né? Então gostava, era um lugar onde a gente, tipo, tinha a possibilidade de brincar em lugares abertos, né? Tipo, no meio da natureza. Então tinha uma conexão diferente, assim. E aí, mas a gente ficou bem pouco, esses 3 meses, 2, 3 meses, e aí eu voltei. Sou criada e nascida no Grajaú, mais especificamente no BNH. Foi o território onde eu primeiro me descobri como uma mulher negra e depois como uma artista também, junto com a arte como tanto artista quanto como comunicadora. Foi meio junto assim esse processo. E então o Grajaú, até hoje assim, eu falo que é o meu ponto de partida não só da vida, né, mas também um ponto de partida de descoberta enquanto artista e mulher mesmo. Foi um território importante de me ver e ver o quanto eu poderia também contribuir enquanto artista naquele espaço. E o Graja é um espaço, muito cultural, Sim, né? Muito. É pena que a gente tá tão longe. Porque é muito insano. A gente foi essa semana pra lá, né, Bia? Sim, a gente foi essa semana pra lá. Mas é muito gostoso o Grajaú. Eu acho que tem essa característica, assim, desse lance da cultura, né? Sim. E você teve inspirações, começando por você, assim, você teve artistas na família? O que te levou pra cultura, né? Pra arte? Então, essa história é uma história que eu gosto bastante de contar. Por quê? Porque eu sempre gostei muito de escrever, assim, desde muito nova. Sempre gostei de escrever.
Mas, até então, eu não tinha uma conexão de, quando eu era, né, pré-adolescente e adolescente, de me enxergar enquanto artista, nem enquanto poeta, nada. Só que aí, quando eu era muito nova, assim, nessa fase mais ou menos de pré-adolescente, entrando na adolescência, eu descobri que um tio meu era e é compositor. Eu sabia já que ele tocava, porque meu tio toca desde muito cavaquinho, né? Desde criança, assim. A minha família tem uma história onde, por exemplo, quando os meus tios eram pequenos, eles formaram um grupo só de meninos lá do Grajaú, chamado Pequeninos do Samba. E aí a minha mãe era empresária. Ela tocava durante um tempo, ela tocou durante um tempo no grupo. Depois ela foi empresária. Aí eles faziam os ensaios, enfim, algumas apresentações, inclusive, também no quintal, assim, de casa. E aí minha avó era a pessoa que organizava a questão dos figurinos, né? Que cuidava da produção mesmo. Minha avó fazia ali a produção. E então, desde muito, muito nova, né? E desde cedo mesmo eu ouço histórias dessa época. Eu ainda não era nascida. Mas eu ouço histórias dessa época. Até de amigos dos meus tios, da minha mãe, que comentam: aquela época era muito boa e tal. E cresci vendo meu tio tocando nas rodas de pagode, enfim. Só que quando eu descobri que meu tio, além de instrumentista, era e é também compositor, letrista, né, no caso, eu fiquei, assim, chocada. Porque na minha cabeça, tipo, letristas, compositores eram pessoas muito distantes de mim. Eram, tipo, ai, meu Deus, eu não... Enfim, quando eu descobri que ele fazia isso, pra mim foi uma virada de chave muito importante. Tanto que eu falo isso em todas as entrevistas, todo lugar que eu vou, ele chora, se emociona. Eu falo que ele foi e é a minha primeira referência, assim, de artista. E ter uma primeira referência dentro de casa, tipo, porque a gente morava junto. É muito, muito importante, muito especial. No ano passado eu tive a oportunidade, inclusive, de cantar no grupo que ele integra pela primeira vez. E aí foi o chororô, né? Assim. Massa essa Porque, história. sim, foi muito, muito, muito emocionante, muito legal. E ter essa, sei lá, esse apoio, essa influência também, né, de pessoas da minha família, desde o começo foi muito importante, assim. Mas acho que agora, nesse momento que eu tô vivendo uma virada de chave, um reposicionamento no meu trabalho, né? Mais pra linguagem voltada pro pagode, pro samba rock. Eu sinto que essa força, essa influência da minha família tá vindo de um outro jeito. Sim. Um lugar mais afetivo até, né? De memória afetiva mesmo. Então, essa minha conexão com a cultura vem do meu território e da minha família também. A gente vai falar sobre isso, né? Porque são as raízes, né? Sim. Você tá recuperando uma ancestralidade musical até da sua família, né? Isso deve ser muito mágico, muito legal. E você, Mari, como que rolou essas inspirações? Se tem alguém na sua família que te incentivou? E eu queria fazer um adendo, eu queria dedicar esse episódio à minha mãe, porque a minha mãe é apaixonada por violino. O sonho da vida dela era que eu tocasse violino. Olha. Então, mãe, te dedico. Não toco violino, mas a Mari toca. E hoje eu tô entrevistando ela, mas diz aí, sim. Como que foi? Então, eu tive uma inspiração na minha família, que foi o meu tio também. Nossa, que legal. Tá vendo, gente? As conexões sempre rolam. E aí ele tocava violão, né, da revistinha de cifra. Nossa, que E aí a gente pegava o violão assim, ficava lá, e a minha avó via e falava: ai, que bonitinho, assim, né? E aí vendo ele tocando, assim, já foi aquela inspiração, já foi alimentando a nossa vida artística, né? A nossa inspiração mesmo. E aí foi o ponto de partida. O primeiro instrumento que eu aprendi a tocar foi o violão. Legal. Com meu tio, né? Porque ele é 7 anos mais velho que eu. Então, quando eu tinha uns 9, 10 anos, ele tinha uns 17, 18, adolescente, né? Uhum. Aí eu ficava assim: tio, me ensina, me ensina, me ensina. Ele: Dali, sai daqui, sai daqui. Não enche meu saco, tio, me ensina. Aí, como minha avó achava muito bonito, assim, a gente ficava lá fingindo. Aí eu peguei e fui falar pra minha avó: ele não quer me ensinar. Minha avó foi lá, falou com ele lá, e ele me ensinou a cifra, né? Legal. Aí todo dia eu lembro que eu chegava da escola, ficava lá tentando. E aí eu fiquei muito obstinada pelo violão, assim, né? Que estudar música me ensinou muitas coisas na vida. Por exemplo, a insistência, né? Porque é muito difícil o violão, né? Sai as primeiras notas, não sai, você tem que ficar insistindo até que uma hora saiu, assim, passou uns 2 anos, aí eu conseguia tocar, conseguia suar, assim, as notinhas. E aí depois eu fui pro violino,
porque eu acho que eu sempre quis tocar, assim, violino, de alguma maneira, assim, eu via lá os violinos, sempre achei muito lindo o som do violino, aí eu fiquei obcecada pelo violino, não, quero aprender. Aí quando surgiu a oportunidade de fazer a primeira aula de violino, eu lembro até hoje, assim, que eu fiquei muito emocionada, assim, violino. Mas o primeiro instrumento foi o violão, através do meu tio, que foi uma inspiração, assim, né? Que ele era aqueles caras que ficava tocando o violão na rua, né? Que os legal. roqueiros da rua. E hoje ele ainda toca violão? Toca, ele é professor de história, mas ele tem Legal. uma ligação com a música, né? Ele também lá na casa dele, lá, é cheio de instrumento musical, tem bateria, tem teclado, assim, Caraca. né? Porque a nossa vida de artista, assim, que tem essa vivência com a música, é muito legal. Não sei se você também sente isso, assim, que depois de um determinado momento, assim, você tem essa sensação da música, mas não é que você toca só um instrumento, você acaba indo para outras áreas, assim, acaba se expandindo, né? Então você vai criar, você vai ensinar, o que mais que dá para fazer? Compor, trabalhar na composição dos outros, produzir... Vai parar no figurino, na iluminação, né? Aí tem um trabalho que eu faço, que depois, se vocês quiserem, se vocês deixarem, eu posso falar, que a gente tem um trabalho no coletivo aqui perto, e aí o pessoal chega lá para fazer a filmagem, mas aí tem um instrumento, aí ele pega e começa a tocar. Então... é uma vivência muito ativa da música, assim, né? Pra gente, também para quem trabalha numa área próxima da música. Ô Mari, aí você tinha quantos anos quando você começou o violão? Eu tinha uns 12, 13 anos, assim, que eu comecei. E aí, como é que foi? Você falou de aula, né? Onde você aprendeu a tocar violino? E violino é uma coisa que a gente da quebrada, né? Não tem muito acesso, assim, né? É uma coisa que a gente só vê na TV. É verdade. E não sei, nunca se ouviu um violino de perto, Eu gente. acho que eu também nunca vi. Como Só na escola. você falou que já era uma coisa que você queria muito, né? Da onde veio esse interesse? Se você assistia orquestras, enfim. E aonde você aprendeu a tocar violino? Queria que você contasse. Então, eu acho que, no fundo, assim, eu sempre quis. Aí, quando eu tinha uns 13, 14, 15 anos, aí eu coloquei assim, não, eu quero aprender violino. Aí eu descobri que tinha um polo do Projeto Guri perto da minha casa, que é lá aqui na casa do Zezinho, né? Aí, quando eu descobri, eu fiquei maluca, assim, não, eu quero ir lá. Só que eu tinha uns 13 anos e eu tava na 8ª série, eu tava na 7ª série. Aí era de tarde, e aí eu tive que esperar o ano inteiro, fiquei na lista de espera, porque não tinha mais vaga e eu não tinha, o horário não dava certo. Aí no ano seguinte que eu fui pra 8ª série, que estudava de manhã, eu conseguia. Aí deu certo, aí eu fui lá e comecei no Projeto Guri, assim, que foi o primeiro contato que eu tive. Que massa. E aí, quantos anos você ficou no Guri? Uns 2 para 3 anos, porque aí eu já ia fazer 18 anos. E aí vocês sabem como é, né? Eu tinha que batalhar um dinheiro, assim, não podia ficar só estudando. Aí eu fui atrás do meu primeiro emprego, assim, que eu já estava precisando já. A situação já não estava tão favorável assim. Eu tentei, assim, entrar nas escolas de música, só que eu não estava pronta ainda, né? Que o violino tem uma expectativa de habilidade muito grande para você ser muito jovem, né? Para você se profissionalizar. Aí eu fui trabalhar mesmo, não teve como eu conseguir seguir na carreira de estudante de violino e tal. Mas aí você tinha violino? Você treinava em casa? Como é que você deu sequência a sua... Bom, eu não tinha o violino. Eu comecei no ano de 2004. Aí eu queria tocar e tal, minha família não tinha dinheiro.
Aí eu ficava enchendo o saco mesmo, né? Não, você tem que me dar um violino, me dá um violino, me dá um violino. Aí eu escrevi a carta pro Papai Noel, né? Assim, toda cínica, né? Querido Papai Noel, esse ano eu me comportei direitinho, fiz tudo que a minha mãe pediu. E eu fazia a chantagem emocional com meus tios, com a minha avó. Eu falo, mano, pelo amor de Deus, me dá um violino e tal. Eu preciso de um violino. Falava coisas pesadas, assim, né? Fazia uma chantagem emocional. Aí quando foi no Natal, assim, com 2 anos depois, no final de 2005... Aí o pessoal se uniu lá, minha avó me deu o violino, assim. E foi super legal, assim, porque o meu tio falou, assim, que era o último limite do cartão dele, assim. Depois disso, o cartão dele morreu, assim, sabe? Caraca. Porque é um instrumento caro, né? Não é um instrumento... Naquela época era, assim, um investimento, né? Não que o meu primeiro violino, ele foi um instrumento, assim, profissional. Era um instrumento simples, mas era o que a condição da época permitia, né? Sim. E aí eu fui correr atrás de estudar, assim. Eu era muito obcecada pelo violino. Aí eu mesmo não conseguindo fazer aula, eu ficava tentando aprender sozinha. E foi assim. Aí durante um tempo eu trabalhava, né? Que eu já tinha lá uns 18 anos. E eu ficava sonhando com o violino. Durante uma época eu não conseguia estudar. Depois eu voltei a estudar violino, assim. Na verdade, teve uma reviravolta na minha vida, que eu ia fazer letras. Aí eu tava trabalhando no escritório, eu tentei ir para outro segmento da música. E eu ia fazer letras. Aí eu fui mandada embora, faltando uma semana para começar a faculdade. Aí eu desisti de tudo e decidi voltar para música, que eu conheci umas pessoas que eram da música e elas me arrumaram assim uns trabalhos assim quase não remunerados, mas que eu conseguia estar em contato com a música ativa, tocando, estudando, fazendo me empenhando assim, né, tentando melhorar, né, no violino. Nossa, Mari, muito legal essa história. E aí, vamos puxar pra história da Naira, né? Porque, assim, eu a conheço a conheci como comunicadora. E aí eu queria saber, veio antes a música ou a comunicação? Como é que isso se conecta? E aí eu queria saber se você toca algum instrumento também, né? Porque eu sei que você também é compositora, que você pensa, né, toda a estratégia das suas músicas, da divulgação e tal. Eu queria que você contasse como é que a comunicação se conecta com a sua arte, assim. Então, eu sempre fui uma criança muito falante, muito comunicativa. Muito. E aí, em um determinado momento da minha vida, eu achei que o jornalismo poderia ser ali uma profissão possível para que eu conseguisse, assim, dar uma direcionada, uma canalizada, assim, nessa coisa de gostar de conversar, de falar e etc. E então, durante um tempo da minha vida, eu tinha certeza que eu iria, né, para a universidade e cursar jornalismo. Só que aí, no meio desse caminho, muitas coisas aconteceram. Uma delas foi que eu precisei ir trampar, né? Tipo, fui trampar como jovem aprendiz. E aí, em um desses trabalhos... É muito doida essa história. Em um dos trabalhos como jovem aprendiz, sempre tem aquela coisa de dinâmica, da gente falar o que a gente quer estudar, o que a gente quer fazer e tal, né, na faculdade. E eu sempre falava, eu quero fazer jornalismo. Toda vez que perguntavam, tal, quero fazer jornalismo. E aí, um dia, em um desses trabalhos como jovem aprendiz, eu conheci uma menina que trabalhava lá também. E ela também queria fazer jornalismo. E aí, um dia ela virou pra mim e falou, eu conheci um lugar, tipo, uma agência onde eles oferecem oficinas de jornalismo para jovens periféricos. E como você sempre fala que quer fazer jornalismo, né, vamos lá pra você, né, pra gente conhecer e etc. E o nome dessa agência é Nós. Isso, 2015. E aí, nessa época, eu já escrevia, eu tava muito imersa nesse universo, começando, né, na verdade, eu ia ficar muito imersa nesse universo do sarau. Frequentei bastante ali a cena, né, do sarau ali entre 2015 e 2016. Porque pra mim, eu já tinha muito claro que eu gostava da coisa da poesia, né? Eu já tava começando a me sentir
confortável de tipo, olha, o que eu faço é poesia e tal. Ainda tinha questões com mostrar as poesias. É isso que eu ia perguntar, mas você escrevia e você participava do sarau? Nada, não, levou um tempo. Tanto que eu falava assim, bom, eu tinha muito medo de palco, né? Essa coisa de tipo, ai meu Deus, tá ali no holofote, assim. E aí, quando eu comecei a escrever e aí, né, frequentar alguns dos saraus lá do Grajaú, eu ia, só olhava, né? Só que sempre ia com pessoas que, né, sempre recitavam, poetas que já tinham essa coragem, né, de ir. Só que eu nunca colocava meu nome. Falava, não. E eles sempre falavam, Nayra, coloca o seu nome, tá? Porque eu mostrava pra amigos, próximos e tal. E aí, eles sempre falavam, coloca seu nome. Eu, não vou colocar meu nome, não. Tá doido? Não vou mostrar, não. Não vou. Aí, depois eu comecei a entender que o sarau, ele poderia ser um ambiente, um lugar onde eu poderia usar como estratégia pra perder o medo do palco, assim. Se eu quisesse em algum momento cantar e mostrar as minhas composições enquanto cantora, talvez eu poderia começar a perder esse medo, né, de ser vista estando no sarau. E foi o momento, né, que eu comecei a mostrar um pouco mais, né, a recitar, morrendo de vergonha, né. Eu usava aquela estratégia de, tipo, a poesia tava na cabeça, mas eu subia lá no palco, ficava olhando no celular, pra não ter que olhar pra cara das pessoas. Então foi tudo muito ali, em tempos muito parecidos. Só que aí quando eu cheguei lá na Enóis, nas primeiras oficinas que eu frequentei, eu percebi que aquilo era também parte de algo que eu queria muito ser, que eu queria muito fazer. Porque eu sinto que, eu passei por uma fase, né, na infância, onde eu era muito comunicativa, gostava muito, né, de trocar e conversar com as pessoas. Mas aí teve um momento ali na pré-adolescência, começo da adolescência, que eu fui ficando um pouco mais fechada, assim. Eu sempre fui, na verdade, não sei se é por causa do signo, né? Quem manja de signo talvez possa dizer, porque eu sou canceriana. E aí eu tenho uma coisa muito... Sempre tive uma coisa muito de estar no mundo interno, sabe? De sempre gostar muito de conversar, mas também ter uma coisa de... Gosto muito de estar num casulo. Sim. E aí eu sinto que na pré-adolescência isso se intensificou num nível onde eu ficava... Eu me tornei uma pessoa muito silenciosa, assim. Muito observadora, muito... E hoje eu entendo por quê, né? Enfim, não é só uma questão de... enfim, uma fase. A gente, né, sabe por quê que chega um momento da vida que a gente vai meio se fechando, a gente não quer ser visto, a gente não quer que as pessoas olhem pra gente, enfim. E aí eu passei por essa fase, só que quando eu entro na Enóis, 2015... Eu parece que me reconectei com essa Nayra criança que gostava muito de conversar, que tinha muito... Que se sentia muito confiante mesmo em se colocar. E aí foi quando eu entendi que, tipo, era isso. Eu tava num momento mesmo onde o que eu queria era me expressar. E aí eu entendi que isso era possível no jornalismo, nas oficinas que eu frequentava, e também com a poesia. Então, as coisas aconteceram em momentos muito parecidos. Eu sempre falo isso porque hoje eu percebo que era um momento onde a Nayra precisava se expressar. E aí foi um momento em que tudo calhou e que eu encontrei 2 lugares e possibilidades mesmo que eu podia canalizar essa voz, essa necessidade de expressão. Então, as coisas aconteceram muito próximas, assim. Só que antes de me ver como uma cantora e intérprete, enfim, eu me vi muito como letrista mesmo, porque até então o que me ajudava a tirar um pouco as coisas da minha cabeça era só ali escrever, aí mostrava, né, pra uma pessoa pra outra e tal. Mas aí, por isso que eu falo bastante dessa virada de chave, né, do meu tio, quando eu descobri que ele era letrista, porque eu sempre acreditei muito na palavra, assim. Eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito no poder da palavra escrita, da palavra falada, da palavra cantada. Então, todas as pessoas que tinham alguma relação com a palavra, sejam escritores, sejam compositores, né, letristas, enfim, tipo, sempre me encantaram muito. E aí descobri que meu tio era letrista, fiquei, caramba, entendi. Então, esse também é um caminho onde eu posso me expressar, mostrar, contar histórias, enfim. Então, aconteceu bem próximo, assim, tudo. E aí, você começou a se apresentar no sarau? Você ia cantar no sarau? Você ia declamar? Eu ia declamar. Aí, depois, né, eu comecei a me ver um pouco mais nesse rolê da música. Só que isso aconteceu por quê? Também através da Enóis. Porque tinha o Fred Giacomo, muito obrigada, inclusive. Sempre gosto de mencionar também, porque o Fred era professor lá na Enóis. Isso já em 2016. Mas ele também tinha uma banda, a banda B de B. E aí, tinha uma música minha que se chama Quando Eu Tinha 18. Eu amo essa música, inclusive, ela é muito boa. Porque é realmente, tipo, eu escrevendo sobre as minhas sensações de uma pessoa com 18 anos. E aí, até hoje, tem muitas pessoas que ouviram essa música, me contam, falam, aquela música lá dos 18. Vai fazer quase 10 anos, viu, filho? Isso aí já tá, eita.
E aí eu tinha essa letra e tal, ela já tava, né, musicada e tudo mais. Só que eu tinha uma curiosidade de ver como essa música ficaria com banda. Eu não toco instrumentos, nunca aprendi a tocar um instrumento até o momento. Mas eu tinha essa curiosidade de, tipo, nossa, como essa música vai ficar, sei lá, tocada por uma banda? Tinha essa curiosidade. E aí, né, eu sabia que o Fred tinha essa banda, mandei um áudio pra ele, falando, Fred, olha essa música que eu escrevi. Se vocês puderem, né, assim, durante o ensaio de vocês, da BDB, puder, né, só gravar um áudio pra eu ouvir como ela fica e tal. E aí, né, se puder pedir pra Karen, que era a intérprete, né, a vocalista da banda, cantar pra eu ouvir como fica. E aí, quando ele ouviu o áudio, ele me respondeu falando, oxe, não vai ser a Karen que vai cantar, não. Essa música não é sua? Você canta tão bem, vai cantar. Vem aqui no ensaio que a gente passa, a gente ensaia, vamos ver, você vai ouvir como vai ficar, como soa, né, com a banda tocando. E aí, quando eu ouvi, eu fiquei, rapaz, tá certo isso. Caramba. Tá certo isso. Eu fiquei, gente... Tu é doido. Só que assim, tinha um detalhe, que não era só um ensaio. Era um ensaio pra uma apresentação que rolaria na Red Bull Station. Nossa senhora! Sim, a gente ia fazer o lançamento de uma reportagem que a gente produziu lá na É Nóis. Ia ser um evento aberto. E aí a banda BDB ia tocar, ia se apresentar. E ele já me colocou no esquema também. Tipo, você vai cantar essa durante o nosso show. E eu fiquei, meu Deus, até 15 minutos atrás eu tava com vergonha de mostrar essa composição. Agora você quer que eu cante na Red Bull Station com um monte de gente, porque o evento era aberto. Minha família, as pessoas que eu nunca não conhecia também. E aí, meus amigos, os amigos das pessoas que estudavam comigo, e eu tipo, meu Deus. Ele, não, você consegue, vamos, a gente vai ensaiar, a gente vai tirar a música e vai dar tudo certo. E esse é o registro, inclusive, que até hoje eu assisto, assim, porque, né, óbvio que eu postei no Facebook. E aí, até hoje eu assisto, eu fico, gente, é muito doido pensar como, às vezes, é só a gente dar o primeiro passo. É verdade. Você nunca tinha cantado em público nessa época? Não tinha cantado em público, Era a primeira vez? Não, era a primeira vez. Tipo, tinha uma... Ô, Miller, recupera esse vídeo aí, faça favor. Depois eu vou mandar pra vocês. Seria muito bom. Eu vou mandar, porque é um vídeo que até hoje eu assisto, eu fico, gente... E aí, é muito doido pensar, porque 2016 foi uma época onde eu também lancei meu primeira... Nas plataformas. Nas plataformas não, porque eu não sabia como colocar música em plataforma, né? Então, eu lancei no SoundCloud, a minha primeira música gravada em estúdio. Foi a primeira vez que eu entrei no estúdio, em 2016. E aí, eu lembro que eu tinha uma coisa muito... 2016 foi... 15 e 16 foram mesmo anos onde eu falei, não, eu vou aqui me reconectar com a Ana era criança. Porque eu só ia. Mesmo com medo, mesmo, sabe? Legal. Ai, gente, eu só ia. E até hoje, quando eu assisto esse vídeo, lembro, né, desses 2 anos, eu fico, olha, foram anos muito importantes, porque foram anos que eu entendi que o importante é fazer. É dar o primeiro passo, é se movimentar, porque as coisas vão acontecendo. Então, eu falo que é isso, a É Nóis, o jornalismo, a comunicação foram, assim, muito, muito, muito importantes em todas as minhas descobertas, assim, porque realmente elas foram, uma coisa foi meio complementando a outra, e é isso, meu primeiro show, né, de verdade, assim, foi num evento de jornalismo da É Nóis. Então, tá tudo muito conectado. Que lindo, que lindo. Sério. E aí, quando a gente, né, eu, pelo menos, encontro a Naira, a gente se conectou ali pelo Instagram do Manda Notícias. E aí, eu fiquei encantada. Falei, gente, olha essa menina, pelo amor de Deus. Mandei no grupo. Aí, todo mundo, eu conheço ela. Eu falei, não é possível. Só eu não conheço ela, que é isso? Aí, conheciam você pelo jornalismo, né? Legal. Aí, foi incrível. Mas que bom que a gente fez essa conexão também. Tô muito feliz. Eu já conhecia ela do lado cantora também, porque a gente teve um evento que era também sobre comunicação, e aí ela foi cantar com a Denise, outra fera, assim, incrível, e eu falei, nossa, essas meninas, mano, pelo amor de Deus. E aí eu comecei a acompanhar e vi a sua evolução, assim, o quanto você cresceu, parece que virou uma mulher, sabe? Sim. Assim, tipo, grandona, assim. E eu falo, ai, gente, que lindo. E a comunicação e a cultura é uma coisa que a gente sempre fala aqui, né? O quanto isso conecta. Sim. Porque eu comecei no jornalismo, Naira, em 2006. Então, quando eu comecei em 2006, eu já estava conectada com a cultura. Já era um jornalismo cultural que eu queria fazer. Então, pra mim, essa conexão sempre existiu, assim. E ouvindo você falar, é isso. Claro, eu não fui pro lado artístico, eu não tenho esse dom, né? Apesar de cantar um pouquinho, mas eu não tenho esse dom. Mas eu acho que é isso, assim. A gente se complementa, né? A cultura e a comunicação, elas se complementam, Sim, né? foi um pouco do que a Mari tinha dito também, né? De quando você entra, assim...
Você acha que a Mari entrou um pouco primeiro na música e depois a cultura a envolveu. E às vezes é o processo contrário. A cultura te envolve, você encontra ali espaços na música e a gente se encontrou ali na comunicação. E é isso. E que lindo, que lindo. E eu queria falar agora um pouco do processo criativo. Então, acho que a gente vai ter experiências diferentes aqui com a Mari e com a Naira. Mas vai ser legal, acho que a gente vai se complementar. Então, falem um pouquinho do processo criativo de vocês, tanto na composição de letra, quanto na composição de harmonia, de som, enfim. Como que vocês chegam numa coisa que você fala, caraca, isso daqui tá... Tá bom, vou falar. Bom, eu também componho um pouquinho, mas eu vou mexer com essas coisas assim mais pra frente, que eu tô me organizando, né? Mas você canta também? Um pouquinho, assim. Eu tô fazendo umas aulas de canto agora. Mas esse sentido de a música, ela expande muito a sua visão, a sua atuação, né? Então, eu comecei no violão, aí eu tocava assim um pouquinho de cifra, sempre quis me atrever a compor, mas eu não sabia harmonia. Aí isso aí me travou muito, eu não tinha conhecimento. Não tinha chegado para mim ainda essa oportunidade de me aperfeiçoar e me profissionalizar. Aí eu comecei a estudar harmonia quando eu fui fazer faculdade, né? Que eu fiz licenciatura em música. Aí quando eu aprendi harmonia, aí foi assim, ó... Que legal. O meme, né, do cérebro explodindo, assim. Porque aí eu senti que eu tinha essa ferramenta muito importante, porque o meu negócio mesmo sempre foi com a música. De algum jeito eu ia estar mexendo com a música, né? É um pouco do destino, né? Então, por exemplo, a Naira que falou que ela entrou no jornalismo e saiu na música, eu ia fazer letras, voltei pra música, uma coisa de... Parece um destino mesmo, né? É uma vocação. E aí, essa oportunidade de ter harmonia, de entender, de me aprofundar, de me profissionalizar, de pelo menos querer ser melhor, assim, né? De não ficar naquela coisa mais rasa, me trouxe uma dimensão maior para trabalhar, que volta para o processo criativo, né? Então, eu queria harmonizar minhas músicas, não conseguia. Aí depois no violino eu quis tocar jazz também, fui tentar improvisar e aí tinha que aí quando eu já conseguia dominar a harmonia foi muito mais fácil. E aí é uma coisa que você tá, por exemplo, no bar tomando aí você escuta uma música. E aí você tá sempre pensando em música e aquele negócio já te alimenta, né? Que aquilo depois você transforma ali em alguma coisa criativa, né? Você imita, você copia, né? Você se inspira, é o que você tá vivendo, assim, uma conversa, uma história, uma coisa que acontece com você, uma coisa que te marca, né? Aí, eu não sei se para você também funciona assim, eu conversando com meus outros amigos que também compõem, você fica mais predisposto a escrever, a criar, geralmente no momento mais delicado da vida, um momento de mais angústia, assim, que você tá mais... Vulnerável. Que você tem um momento de incerteza, é o momento que você cria melhor, eu acho, eu tenho essa percepção, não sei. O que você acha, Naira? Conta pra gente. Nossa, acho que é um questionamento legal, assim. O meu processo, na verdade, ele tá sempre teve muito conectado com fases, com fases que eu tava vivendo. Então, por exemplo, quando eu comecei a compor, eu tinha o meu primeiro EP, inclusive, o Ori, que eu lancei em 2017, é um EP completamente voltado ao autoconhecimento e espiritualidade, assim. É um EP que fala muito desse momento que eu tava vivendo, de um universo interno, que eu tava saindo, na verdade, de um universo muito interno. Então, é um EP que fala muito de autoconhecimento, de muito autocuidado. Porque eu sinto que a Naira daquele momento tava muito, muito, muito mergulhada nesse processo de, tipo, quero entender quem eu sou.
E isso se refletiu, né, naturalmente, assim, no que eu tava cantando e etc. E aí, mas, por exemplo, eu sinto que isso que você trouxe de me conectar com as pessoas, de conversar com as pessoas, sempre foi uma ótima chavinha para processo criativo. Teve uma vez que eu fui fazer um trabalho que nem tinha nada a ver com música. Fui fazer uma gravação de audiovisual mesmo, de um outro projeto. E aí, na volta, a menina que tava operando a câmera me deu uma carona. Falou, vou passar no metrô, te dou uma carona. E aí, a gente, né, tava lá no carro e tal. E aí, ela falou que ela trabalhava como colorista. Aí eu... colorista, aí ela começou a explicar, né, que ela fazia todo o processo, né, de colocar cor nos projetos, nos vídeos, né, que ela produzia e tal, e ela tinha uma coisa ela captava também imagens, ela era ali, né, diretora de fotografia e cuidava também dessa parte de colorir os vídeos que ela produzia. E ela explicando, falando e contando como ela escolhia, né, como ela ia colorir cada vídeo, cada trabalho, e como as cores, elas trazem diferentes intenções e sensações pra quem vai assistir depois. E ela falando, né, eu, gente, tipo, nunca tinha parado pra pensar nisso, né, porque é isso, não é minha área, não sei, nunca tinha pensado. Só que essa conversa fez com que eu ficasse pensando, caramba, esse processo de, tipo, as intenções das cores dentro de um filme, dentro de uma série, dentro do audiovisual, como, tipo, fios condutores para os sentimentos, né, que a gente vai ter enquanto espectadores, pra mim é uma fonte de poesia. Uhum. E aí eu escrevi uma música que se chama Coloridas, que é uma música onde eu falo que, tipo, eu sou a soma de várias referências, várias influências de mulheres mesmo que passaram pela minha vida, quase como se eu fosse um quadro. E aí cada mulher que cuidou de mim, que me criou, que, enfim, me influenciou de alguma forma, fizesse com que eu fosse essa mistura mesmo e enfim, fosse o que eu sou, né? E essa conversa foi, assim, tanto que ela ia falando comigo, ela contando, né? E aí, na hora, eu peguei o celular, comecei a anotar umas coisas no bloco de notas. Porque eu falei, tipo, é isso, uma coisa que às vezes não tem nada a ver com a minha área, né, enfim. Que às vezes a gente pensa, putz, talvez não tenha não seja, nossa, algo poético. Uhum. Mas na minha cabeça fazia muito sentido. Uhum. Então, eu sinto que é isso. A fase que eu vivo, as trocas que eu tenho com as pessoas, e às vezes não necessariamente sobre música, mas alguma coisa que a pessoa me fala, e aí eu pesco e falo, olha, isso é legal. Mas também tem o quê? A coisa ficcional também, né? Às vezes eu canto sobre coisas que eu gostaria de viver. Uhum. É isso. Tipo, e aí esse projeto do meu álbum, agora que eu tô trabalhando, é uma mescla muito grande, tipo, porque é um álbum onde eu tô trazendo essa Nayra mais madura, onde eu tô trazendo essa Nayra que tá saindo um pouco só desse mergulho muito profundo, sabe? Onde eu tô falando mesmo sobre coisas mais práticas, sobre coisas mais... sei lá, coisas mais... Que eu tenho vivido, que eu tenho gostado de viver. É o rolê, tipo, sabe, o flerte. Uhum. Então, eu tô escrevendo sobre essas coisas também. E aí, muitas das coisas desse álbum são histórias que eu gostaria de viver. Então, eu tenho entendido que no meu processo, pelo menos, ele é uma grande mescla, assim. Uhum. Tipo, e às vezes, numa mesma música, tem coisas que eu gostaria de viver e coisas que eu vivi. Então, tipo, eu sinto que o meu processo criativo é viver. Nossa, você falando isso, veio um filminho na minha cabeça, porque eu acompanhei isso, né? Então, a primeira vez que eu te vi cantar, você tava cantando rap. E depois eu vi um filme, vi uma música e um filme que tinham muitas mulheres, eu lembro disso. Sim. Que tinha muito me levava muito pra esse lance da ancestralidade, da feminilidade, do cuidado entre mulheres. Queria que você contasse se é isso mesmo que eu tô entendendo. E agora você chega nesse lugar de, tipo... a protagonista sou eu. Uhum. Eu vou pra frente. Porque nos outros trabalhos, acho que você também era protagonista, mas você dividia a cena. Uhum. E a impressão que eu tenho é que nesse você explode. E tá lindo, tá incrível, gente. Sim. Por favor, ouçam Noite Vem. Noite Vem. Uhum. Tá lindo o trabalho assim, ó. Eu ouvi trocentas vezes. Tá lindo mesmo. E foi muito legal, assim, porque, né, a gente fazendo a pesquisa, eu fui lá, ouvi tudo a noite toda. Eu falei... Deus do céu. É incrível, é incrível. E é legal que você contou isso agora, de que antes era isso, esse autoconhecimento, essa descoberta. E agora, gente, vocês têm que ouvir a Nayra assim. Não, todos os trabalhos são incríveis, mas eu acho que esse vem um poder, sabe? Tipo, bizarro. É isso mesmo? Sim. Esse caminho? Dá pra perceber. Você seguiu esse caminho, assim? Sim. Eu sinto que tudo foi seguindo
esses momentos mesmo da minha vida, esses momentos de compreensão mesmo de quem eu sou. E pra mim foi muito importante, muito, muito, ter começado a minha carreira falando e cantando, né, sobre o mundo interno, porque eu lembro que em 2017, assim que eu lancei o meu EP, a primeira coisa que eu fiz foi começar a terapia. Que eu comecei a entender que acho que eu não lidaria de um jeito muito tranquilo com esse tipo de exposição, assim. Porque quando a gente fala, né, de ser artista, de artista, quase sempre as pessoas pensam só num lugar muito legal, muito, né, muito glamuroso e etc. Só que, primeiro, tem o recorte que é uma artista independente periférica, né, esse é um recorte importante. Mas tem também o recorte que é o fato de você ser artista, você se expor em níveis muito profundos. Tipo, expor as suas ideias, expor a sua imagem, expor... Enfim, é um nível de exposição muito profundo. É verdade. E aí, quando eu começo a minha carreira artística já, né, entendendo que ser artista é essa exposição, mas ainda falando de questões internas minhas, tipo, foi um momento muito, muito importante, primeiro, de validar esses sentimentos pra mim mesma, antes de qualquer coisa. E depois também de entender que outras pessoas se conectavam com o que eu tava cantando. Porque quando eu lanço o EP em 2017, muitas pessoas, né, vieram falar comigo, trocaram comigo. É um EP que tem um lugar especial, né, no coração de muitas pessoas, ainda bem, e no meu também. E aí, eu começando esse processo, né, me fortalecendo também, entendendo quem eu sou, entendendo as minhas raízes, entendendo, sei lá, a raiz mesmo, né, do que é a Nayra Laís, assim, eu já me sinto mais forte pra ali 2022, agora 2023 também, mostrar esse outro lado meu, que é um lado, como você falou, é um lado onde eu tô como protagonista e também é um lado onde eu consigo... Eu tenho falado bastante que esse projeto é um projeto de autodefinição, assim. Tipo, é eu falando que eu tenho o poder de me definir. Que a Nayra do Ori, ela existe também, ela é parte do que eu sou, mas ela não é tudo. Então, eu quero, né, e tenho necessitado, de novo, essa necessidade de expressão. O que a Nayra tem precisado expressar agora é, tipo, eu conto o que eu quero ser. Sabe? Maturidade, né, gata? Coisas. Que chama. Né? Gente, agora eu tô mais perto dos 30 do que dos 20. Então, pois é. Aí vai ganhando força, fala, né? E aí, conte agora, você falou do novo posicionamento, né? Sim. Conte agora o que você quer, como você quer que as pessoas te vejam a partir desse novo trabalho. E fala um pouco sobre ele, né, por favor. Sim. Então, Noite Vem é o primeiro single de um projeto aí que a gente tem trabalhado do meu primeiro álbum. Já um projeto que a gente começou em 2019 a pensar, né? Então já tem aí 4 anos que a gente tem pensado no álbum. E é isso, veio pandemia, várias coisas aconteceram e etc. Mas é um projeto, né? É uma fase que tem como influências principais a música preta brasileira, em especial o pagode e o samba rock, que são gêneros, como eu contei, né? Que fazem muito parte da minha trajetória. E aí, né, a gente tem trabalhado e mesclado também com uma estética, até com uma musicalidade mais pop, mesclando também um pouco com R&B norte-americano, que a gente conhece popularmente como Black 2000. E aí a gente tem mesclado tudo isso para trazer uma sonoridade, que seja uma sonoridade de continuidade dessa musicalidade preta brasileira, mas que também seja muito original e contemporânea, assim. Então é um projeto que tem o objetivo de que a gente consiga tranquilamente tocar num rolê, que as juventudes se conectem com esse trabalho num rolê, mas que se eu quiser também tocar numa roda de pagode, de samba, eu também consigo cantar tranquilamente. Atende eu e a Bia, né? Isso, exato, exatamente. É intergeracional. É isso aí. Exatamente. Esse projeto do álbum é isso, tipo, como a gente consegue trazer e explorar diferentes estéticas de gêneros, né, de musicalidades que fazem muito parte, né, do que é ser uma pessoa preta em São Paulo, porque tem esse recorte também, né? Sim. A música preta brasileira é muito ampla, né? O Brasil é muito grande, então tem muitas linguagens e manifestações, mas falando do que é essa música preta brasileira feita em São Paulo, a gente tem sentido que esses caminhos, essas influências do samba rock e do pagode fazem muito sentido, assim. Então, Noite Vem, que é esse primeiro single, traz esse primeiro gostinho do que tá chegando do álbum, que é uma era mais amadurecida, uma musicalidade mais amadurecida também. É um tempo, né, inclusive, que também é o resultado de um tempo de estudos muito grandes. Estudos meus, comigo, mas estudos vocais, estudos de como eu gostaria de me expressar. E eu sinto que o jeito que eu espero, né, que eu quero que as pessoas me vejam agora, é uma Nayra que não tem medo de ser ela, assim, sabe? Em todas as camadas, em todas as
Enfim, vou cantar sobre temas polêmicos nesse álbum. Sobre coisas que eu nunca Por escrevi. aqui adoramos. E vou cantar pela primeira vez nesse álbum. Porque pra mim tem sido importante também tomar pra mim, sabe? Essa coisa de que, tipo, eu já sou uma mulher de 26 anos. Sabe? Tipo, eu não preciso mais ter medo ou me sentir receosa de mostrar algumas coisas sobre mim, assim. Então, é um pouco isso. Nossa, maravilhosa. E eu queria perguntar se vocês hoje trabalham com música, se sustentam da música. As duas. Queria que você contasse, Mário, o que você tem feito. E dos trabalhos atuais. Exato. Bom, eu fui para educação. Hoje, o meu sustento, ele vem não tanto de tocar, de ser tocadora, mas de educação, né? Então, eu saí Educação na música. Eu saí um pouco desse circuito, né, de orquestra. E aí eu saí desse caminho e fui pro caminho de dar aula de violino, aí também de violão, aí eu comecei a estudar piano, aí agora eu tô dando aula de teclado também, musicalização, que eu comecei a estudar na faculdade, e aí continuei obtendo experiência, aprendendo na vida mesmo. E agora a minha nova paixão está sendo produção musical, que eu quero entrar nesse ramo também, produzir umas músicas minhas, umas músicas do pessoal, porque o negócio continua se expandindo, né? Então, eu comecei no violino, aí agora eu quero entrar na parte de arranjo, de produção, né? Porque no negócio de ficar só tocando, eu senti que ainda eu queria mais. Eu não me contentei em ficar só tocando violino. Eu quis ir para outros lugares. Aí, continuar estudando é uma coisa que me fascina muito. Então, eu sinto essa necessidade de chegar e treinar um pouquinho alguma coisa. Agora, eu estou mais estudando teclado também, que é uma coisa que eu gosto bastante. Que legal. Você parece bem estudiosa. Acho que a Nayara também é muito planejada, né? Assim, organizada. Isso também faz diferença pra quem é artista, né? Porque você não fica focado só em fazer, sei lá, você só vai tocar. Você vai pensar em possibilidades que vão te dar aquele sustento, né? E como que é estar na educação com a música? Pra mim, pessoalmente, é uma realização pessoal muito grande. Porque eu já trabalhei em outras áreas, né? Eu já trabalhei em farmácia, já trabalhei com telemarketing. Aquilo para mim era um inferno, assim. Eu queria morrer. Mas aí, quando eu tive a oportunidade de começar a ter o meu sustento só através da música, para mim foi uma alegria muito grande, né? Mas é correria. Se a gente quer dar quebrada, a gente é correria. Então, não tem como, assim, eu estar num trabalho que vai vir um retorno, talvez, quem sabe, a gente tem que quebrar a cabeça para a gente ganhar o dinheiro do pão sem abandonar nosso sonho, né? Porque é um negócio que alimenta a alma, né? Se tirar a música da gente, a gente fica doente, a gente morre. Precisa de música como precisa de respirar, sabe? Eu tenho essa relação com a música, assim. E aí, eu conseguindo trabalhar só com isso, dando lá minhas aulas de violino, passando o que eu sei, né, lá do começo, porque eu gosto muito de dar iniciação musical, que é o primeiro contato. Tem gente que sabe tocar, mas não tem esse jeitinho, sabe? E nem sempre é fácil, mas é uma realização muito grande para mim, assim, ter uma carreira na música como professora, como educadora. E aí, cada dia eu quero ser melhor, quero ensinar melhor, quero continuar estudando, né? Porque a gente não pode parar de estudar nunca. Isso, para mim, é muito bom, assim, me satisfaz, assim, me alimenta a alma mesmo. Que legal. E a gente ficou sabendo que ela também tá num documentário, numa série, né, Numa Bia? série. Aconteceu Conta vários aí, babados. conta aí. A gente se arrepiou todo aqui, nos gente. bastidores. Conta aí, a gente viu 2 vídeos. Foi. Eu queria que você contasse sobre eles, assim. Foi uma delícia na minha vida.
A primeira vez foi logo depois que a gente estava saindo lá da pandemia, né? Tinha passado a fase mais delicada e a gente estava começando a colocar o pé para fora de casa, porque a pandemia eu tirei para estudar, fiquei lá estudando todo dia, obstinada. Eu não tinha nada para fazer, e aí eu pensava assim, não, eu tenho que melhorar, não tô aqui sem fazer nada, vou tocar. E o que me deu estrutura mesmo foi ficar estudando, acreditar no futuro, porque ficou em casa foi muito difícil. Sim. Psicológica, ansiedade. Aí eu fiquei lá estudando por conta mesmo. E aí lá em 2021, né? O Capão Nu me fez um convite para trabalhar com eles no projeto audiovisual. E aí eu resolvi, assim, definir um repertório de jazz manouche, né? Que é um jazz francês, assim, super bonitinho, assim, o meu favorito, super lindo. Separei umas músicas lá. E a gente fez, assim, mas foi a minha primeira experiência tocando esse estilo. Eu também já toquei no metrô também, uma época eu tava precisando de um dinheiro, aí eu ia lá no metrô, então eu tirei muita experiência disso, assim, a vergonha de tocar eu perdi tocando no metrô, essa fase também foi muito correria. Aí depois eu comecei a me estabelecer com as aulas, não precisei mais. E aí depois eu fui usar essa experiência para tocar lá no Capão Nu, assim, minha primeira experiência tocando jazz, assim, bem aprendiz, assim, bem estudante. E aí dessa ligação com o Capão Nu, eu conheci um jornalista, o Roberto Carvalho, que convidou a gente para participar de uma série, de um EP de uma série chamada Coração Suburbano, que foi gravado no Capão Nu, que é aqui pertinho. E lá eu conheci o Rafael Portugal e o MC Fiote. Foi um dos melhores dias da minha vida, assim, nossa. Tá demais, gente. Nossa, Gente, é muito bom de verdade. Tudo é muito bom, assim. Uma festona. Queria estar naquela festa. Fiote. Por que você não chamou a gente, hein, Miller? Miller, seu Poxa, falso. Miller. Fiz um vídeo lá dando uma aula pro Rafael Portugal. Foi maravilhoso, assim. Nossa, foi um dos dias que eu vivi, assim. E aí eu toquei a música do MC Fiote, né? A Bumbum Tan Tan. Gente, violino no funk, isso é genial. Foi muito legal. E aí esse momento, assim, foi aquele momento que foi um momento de glória mesmo. Que legal. E aí saiu, né? Mas a série. Onde tá mesmo, O Bia? segundo episódio. Tá no Amazon Prime? Não, tá no Paramount Plus. Paramount Tá no Plus, gente. Paramount Plus. Chama Coração Suburbano. Coração Suburbano. Você sabe qual é o episódio? É o segundo episódio. Segundo episódio da série, gente. Vai lá pra vocês Gente, verem a não Mari. perde. Galera estourando. incrível. De verdade, é incrível mesmo. Aí depois surgiu o convite pra eu estar aqui com vocês. Amamos. Naira, eu queria perguntar como que é a organização de ser artista no geral, de ser artista independente. Ser artista não é só aparecer, né, gente? Ainda mais falando desse nicho de artistas independentes, tem toda uma organização por trás que às vezes é só você mesma que faz, né? Uhum. E como que funciona essa organização hoje? Sim. Divulgação, enfim. Então, até 2019, até o primeiro semestre, assim, de 2019, eu fazia toda a gestão do meu trabalho sozinha. Doida, né? Hoje em dia eu penso, meu Deus, por que eu fazia isso? Fazia isso por uma limitação financeira mesmo. Uhum. E aí eu vivi, né? Em 2019 eu vivi um processo de burnout artístico mesmo. Muito, muito intenso. E aí parece que, não sei, acho que os orixás foram enviando, assim, pessoas que foram ficando perto e, enfim, foram começando a integrar essa equipe de trabalho que hoje faz parte, né, desse núcleo que tá comigo, que trabalha comigo. Então, em 2019, né, eu começo a trabalhar com a Xavier, que foi minha produtora executiva durante um bom tempo. E em 2021 eu entro oficialmente pra Nebulosa, que é uma gravadora independente. É uma gravadora que tem foco, né, em
fomentar as musicalidades pretas brasileiras, então o samba, o funk em especial, em São Paulo. E aí hoje nós somos em 6 artistas na Nebulosa. E desde 2021 eu tenho feito esses projetos tanto de gestão, quanto também de alguns direcionamentos artísticos mesmo, junto com a Nebulosa. Mas, no geral, assim, né? Porque, embora tenha esse aparato, né, da gravadora, ainda é uma gravadora independente também. Então, muitas das coisas precisam contar ainda com uma autonomia, né, artística da minha parte. E aí, hoje, o que eu tenho feito muito, assim, pra me organizar é, primeiro, entender essa grande demanda principal da minha carreira, que é esse álbum. Entender como eu consigo organizar e contar essa história de como eu tô mudando, assim, os caminhos artísticos, né, da minha carreira. Como eu conto isso através das músicas, né, dos singles que a gente tá lançando. Como eu comunico isso através também, né, de outras peças, de outras ferramentas mesmo nas redes. Para que as pessoas, inclusive, que já me acompanham, compreendam que tá acontecendo uma movimentação diferente, assim. Então, hoje, toda essa questão de narrativa, de entender como me comunicar mesmo com o meu público, acontece de uma forma muito autônoma. E aí, né, de novo, a gente fala dessa importância do jornalismo e da comunicação, assim, nesse processo, porque a minha experiência com o jornalismo, embora hoje eu não atue, né, mais diretamente com o jornalismo, essa experiência contribuiu muito para que hoje eu consiga entender como conversar melhor com as pessoas, né, que me acompanham. Então, toda essa questão de narrativa, de como contar essas histórias, né, eu faço de um jeito que eu acho que é um jeito que as pessoas que me ouvem já também se conectam. Mas toda essa coisa, né, de direção artística, de um direcionamento executivo, hoje eu, ainda bem, compartilho com a Nebulosa, assim. Que legal. Nossa, eu Sim. não conhecia essa produtora. Também não. Sim. Nebulosa. Conheço, Legal, não procuro nem saber, produtora porque é muito, independente. muito, muito legal. A gente tem mesmo essa proposta de ser continuidade da música preta brasileira, mas compreendendo como é que a gente consegue fazer essa música, trazer essas sonoridades com a estética de 2023, com a estética do que a juventude Nossa. aqui e agora tem ouvido e tem feito, enfim. Então, Gente, tá Muito sensacional legal. os conteúdos da Nayara nas redes sociais. Meu, uma super produção. Você olha e fala, mano, ela tá em Nova York. Não é possível Exatamente. que ela tá lá no Graja, entendeu? não, gente, eu falei, não, 2023 eu vou ativar o meu modo blogueira, entendeu? Porque eu tá falei, não, eu fiquei sensacional. muito tempo com vergonha, com medo, sei Não, lá. mulher. E aí, agora eu tô destravando essa tela. Tô Ai. curtindo, sabia? Produzir Não, conteúdo dá com trabalho, mas tô curtindo. certeza, com certeza. Você chegou aqui com toda a pinta de artista, gente. Eu falei, mas ela- gente, Ela é muito eu vou artista, entrevistar gente. esta mulher. Eu não tenho cu pra isso. Sai fora. Ela é Não, muito mas tá artista. certo, tá certo. Muito boa sorte no seu processo. Obrigada. E Maravilhosa. falar de futuro? Vamos falar de futuro? Vamos falar de futuro, a gente ama. Bora falar de futuro. Eu amo. Mari, o que você espera pro seu futuro aí? Tem planos, parcerias, possibilidades de trabalho que você tá pensando? Esse ano eu percebi que ia ser um ano de muito aprendizado, né? De aprender a fazer. Então, eu tô aprendendo a melhorar, assim, as aulas que eu tô dando para buscar oportunidades maiores. Eu quero poder estabelecer, como que eu posso dizer? Investir no futuro, assim, como produtora musical também, e continuar aprendendo, né? Então, eu estou agora trabalhando um pouco também como produção no coletivo que tem aqui perto, que chama Museu do Inusitado. Ah, sim. Fala do coletivo, por favor. Então, que eu comecei lá, fui lá tocar, e aí depois a gente começou a ensaiar junto, e aí a gente começou a construir projetos juntos. Aí eu tô num projeto que a gente conseguiu esse ano, no Fomento, e aí eu tô entrando nessa parte também de organizar essa parte de incentivo. Comecei a querer pensar nisso agora, então, mas assim, organizar um pouco a minha carreira, né, começar a produzir e começar a investir nessa parte, então, aquisição de equipamento, aprender a mexer nos equipamentos, e aí, no futuro, entrar mais nesse ramo artístico também, né, que eu tô dando aula, aí continuar estudando, né, que eu fazia aula de violino também, depois que eu saí do Guri,
Eu fiz aí uns 7 anos de aula de violino particular, então continuar estudando e crescer mais, né? Crescer. E quem quiser te ouvir, porque é lindo, é incrível, onde que a gente te encontra? No Museu do Inusitado? Então, o Museu do Inusitado é um coletivo que a intenção dele é dar uma ajuda para os músicos daqui da periferia do Capão e de outras periferias, inclusive Naira, se você quiser ir lá. Então, tem uns instrumentos de banda que dá para tocar juntos. Se você não souber tocar, não conseguir tocar, tem lá uns músicos de apoio, uma banda de apoio, tem piano, bateria, violão, guitarra, baixo. Nossa, Caraca. Aí tem um piano lindo lá e ninguém conseguia tocar. E aí eu falei, não, vou fazer aula de piano lá na escola que eu trabalho para aprender a tocar. Então eu fico lá tocando piano. É um projeto bem bacana que surgiu ainda essa outra oportunidade de aprender, né, esse meio de produção executiva, que também é outro universo. Sim. Dá muito trabalho, então você organizar um trabalho, aprender a vender, um monte de coisas, né? São vários e vários processos por trás do artista que vai lá se apresentar. Tem todo esse caminho de documentação, de um monte de coisas. Massa. E você, Naira, você já contou, né, do seu álbum. Quando tá previsto? Pra quando a gente vai... Tá previsto pra setembro. Oba, já. Aí, já. A gente tá aí trabalhando. Mas até lá ainda tem mais lançamentos aí para as pessoas irem entendendo um pouco o que a gente tá construindo, enfim. Então, o que a gente pode esperar aí pros próximos meses? Vai ser tipo teaser, assim, a gente vai conhecendo as músicas, é isso? Então, a gente vai soltar um próximo single, a gente lançou agora, né, Noite Vem, vamos soltar mais um single. E aí, logo depois, a gente já se prepara aí pro lançamento oficial do álbum. Que massa. Assim, esse é um projeto que eu fico... Toda vez que eu falo desse álbum, eu fico muito mexida, muito emocionada, porque já são 4 anos. E em muitos momentos eu fiquei muito... não sei, receosa mesmo desse sonho não acontecer, por várias questões, por vários, né, motivos. E aí toda vez que eu penso que, tipo, agora tá um momento mais próximo possível para que esse sonho aconteça, eu fico muito emocionada e muito feliz, assim, porque é de fato um projeto de vida desses últimos 4 anos, assim, para mim vai ser o resultado de um processo muito longo, de muita pesquisa, de muito estudo, de muito trabalho, de muito suor, de muita lágrima. Então, esse álbum, pra mim, para além de um projeto musical, né, enfim, dos frutos que ele pode render pra gente, artisticamente falando, eu sinto que é a consolidação desse sonho da Naira criança, assim, sabe? Eu sinto que eu tô me tornando justamente a artista que, quando era criança, assim, eu gostava de imaginar, sabe? Que eu ficava cantando, assim, na cozinha de casa, com a colher de madeira, fingindo que eu tava fazendo um show. Quando eu era criança eu tinha muito isso, e aí hoje em dia eu olho para as coisas que eu faço e eu fico, nossa, tipo, tô muito próxima, assim, sabe? Do que a Naira criança sonhou. Consegui vencer essa barreira que eu vivi, né, ao longo dessa adolescência e tal, de me silenciar e voltar, de fato, me reconectar com a minha essência, assim. Sinto que hoje eu tô no momento mais próximo possível da minha essência, dessa Naira criança. Legal. E o álbum, pra mim, é essa consolidação, assim, de tipo, mano, eu estou expressando o que eu quero expressar nesse momento da vida. Então é isso, eu tô muito feliz, tô muito realizada, quero agradecer muito, gente, inclusive, muito obrigada pela abertura, Imagina. Pela possibilidade de estar aqui, muito obrigada pela troca, porque eu sinto que, assim, como eu falei, né, eu acredito muito na palavra, no poder da palavra, e eu tenho exercitado muito, nos últimos tempos, ainda mais, usar a palavra para bem dizer as coisas. Então, pra mim, as coisas já aconteceram, pra mim já deu certo, pra mim já aconteceu. Então, muito obrigada. Cada pessoa que a gente vai encontrando no caminho, né, vai fortalecendo essa certeza de que os bons encontros aí são sinais mesmo de que já tá acontecendo. Então, muito obrigada aí, todo mundo. Que muito linda, obrigada mesmo. que linda. agradece. A gente que agradece. Olha, gente, 2 deusas aqui, gente, da música periférica. Papo E da delicioso. música mundial, por favor. Sim, por favor.
Gente, elas E são Naira, incríveis. quando rolar shows, por Amiga, com favor, certeza. por Manda favor. pra gente, que a manda Bia pra arrasa lá gente. na agenda cultural, ela divulga. E a gente vai comparecer, por favor. Já tô louca pra ouvir Noite Vem Sim. ali Ao na vivo, frente, né? ao vivo. Fala, gente, eu conheço ela! A gente a gente é dessas. É isso. Vamos pros arrobas? Vamos pros arrobas. Chegamos no momento que que vocês contam, né, onde as pessoas encontram vocês. E já quero agradecer demais a presença das duas. Foi incrível esse papo. A gente ficaria aqui muito tempo mais trocando essa ideia. Foi muito rápido, né, esse Sim, papo. boa, verdade. Mas vamos continuar aí essa trocação. E quem sabe rola aí um feat Nossa. de violino. ia ser Opa! legal. Nossa, sim, Nossa, lindo. Ia ser muito gente, da hora. olha, Apenas eu- quero. a gente sempre cutuca os artistas, porque vale. Começa você, Naira, por favor. Certo. Bom, vocês conseguem me encontrar nas redes sociais, no Facebook, nas plataformas, né, de streaming, plataformas de YouTube. áudio, no YouTube, como Naira Laís, Naira com Y, Laís com Y também. Minha mãe quis me dar um nome de artista. Já é. Ela já quis. Então, tô aí em todas as redes, podem procurar por lá, Naira Laís. E ouçam Noite Vem, gente, que tá lindo, o videoclipe lindo, a música linda. lindo. Conheçam, aí vocês vão conseguir entender um pouco esse primeiro passo dessa jornada que a gente vai revelar completa em breve. Isso, boa. E você, Mari? Queria agradecer pelo convite, muito obrigada. Adorei fazer esse podcast com vocês hoje. Então, meu Instagram é @maricarolcarvalho. Tem alguns trabalhos meus, assim, algumas coisas mais dessa fase de estudo. É que eu não coloco muitas coisas assim, né? O meu Facebook tá como Mariana Carolina. E esse lugar que eu trabalho, que é um coletivo para os músicos aqui na Quebrada, se chama @Museu do Inusitado, que é onde eu tô ativa tocando, né, esse ano. Que fica aqui perto, né, próximo ao Terminal Capelinha, no Capão Redondo. E aí tem para vocês seguirem lá, que também tem os trabalhos nossos que são postados lá nessas redes sociais. Muito bom. E o meu, você já sabe, gialexandre.oficial. @bis.m_ e @mandanotícias. Segue a gente lá, que a gente coloca os melhores momentos aqui do podcast lá no Instagram. Isso aí. Beijo e até o próximo episódio. Até, gente. Tchau, tchau. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva. Produção de Robson Santos e Caroline Lopes. A apresentação de Gisele Alexandre e Bia Monteiro. O projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Programa de Fomento à Cultura da Periferia da cidade de São Paulo, da Secretaria Municipal de Cultura.